Hoje eu queria trazer para vocês um caso real. Todos os vídeos que eu faço são baseados em histórias que eu escuto, histórias de pacientes, relatos de vocês, comentários. Então todos são baseados em histórias reais. Mas hoje eu queria trazer um caso específico que eu acho que pode ajudar muita gente. Então fica comigo até o final. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e hoje eu vou te contar uma história de uma mulher que veio me dizer que o marido dela tinha traído ela e ela estava tentando descobrir o que ela ia fazer a partir disso. Vou contar para vocês como é que isso aconteceu. A gente estava numa festa. Eu estava numa festa de uns amigos e eu conhecia ela, mas ela não é uma pessoa próxima. Ela sabe que eu faço vídeos pro YouTube, já tinha me falado que já tinha assistido alguns, tudo bem. E ela chegou para mim, claramente assim, precisando de uma orientação. Ela chegou para mim e falou assim: adoro seu vídeo, vi aquele. Eu, legal. Ela falou assim: o que faz quando o marido trai a gente? Aí eu fiquei assim, né? Eu falei, não sei, depende da situação, né? Aí ela foi me contar a situação. Ela me disse que ela era casada há 15 anos e que ela sempre tinha tido uma relação muito boa com o marido. Ela dizia: Janda, pra mim era o casamento perfeito. O casamento que eu nunca tinha motivos para reclamar, nunca pensei em me separar, a gente já teve problemas, como todo casal, mas eu nunca pensei que eu deveria repensar minha relação, que não ia dar certo. Um cara confiável, leal, parceiro, aquele que tá comigo todo o tempo. A gente era muito amigo de estar em casa e ver filme, a gente tomava vinho juntos. A gente sempre foi muito de rir juntos e de fazer as coisas juntos. E aí, num determinado momento, ela pegou no celular dele uma mensagem que tinha ali uma moça falando com ele se eles iriam repetir aquele encontro. Ela olhou aquela mensagem e falou assim: repetir encontro? Como assim? Agora imagina uma mulher que vê o marido como um cara leal, um cara que não tem motivo nenhum para ela desconfiar. Ela vê uma mensagem daquela. Geralmente, quando uma mulher desconfia do marido e ela vê uma mensagem como essa, ela tem uma reação de dizer: eu sabia que tinha alguma coisa. Em algum momento isso ia acontecer. Mas não foi o caso dela. O caso dela foi: não, isso aqui não combina com o fulano. Isso aqui não tem nada a ver com ele. A ponto de ela não ter falado para ele que ela viu aquela mensagem. Imagina você ver uma mensagem dessa e você não falar pro seu marido. E aí eu escutei aquilo e falei: você não falou pra ele? Ela falou: não. Falei: e aí? Quando ela me disse eu não falei pra ele, duas coisas começaram a passar na minha cabeça. Das duas, uma. Ou na cabeça dela, se ela for falar com ele e ela descobrir que aquilo é verdade, o mundo dela vai cair tanto que ela não tem condição de assimilar aquilo. Então, pra ela, é melhor ela não falar, porque se ela for falar, ela pode descobrir algo muito grave. Ou ela acha que aquilo é tão absurdo que ela descarta. Então, se não, isso aqui é um engano, é alguma coisa que não tem nada a ver. Só existem essas duas possibilidades, porque você não falar com seu marido sobre aquilo, né? Agora, se você acha que aquilo é tão fora assim da realidade, caberia também você chegar para ele e dizer: vi uma mensagem, mas eu acho que deve ser engano, olha aqui. Não, mas ela não falou para ele. Esse é um ponto importante da história. Passado um tempo, ela disse que passou uns 2 meses e meio, ela foi falar com ele. Ela ficou pensando nisso, tentando observar o comportamento dele, ver se tinha alguma coisa diferente, e ela disse que aparentemente estava tudo normal. E ela foi chamar ele para uma conversa. Fulano, tem uns meses que eu peguei uma mensagem no seu celular, e eu tô angustiada porque eu não falei com você, mas eu tô pensando se aconteceu alguma coisa, né? Enfim. E para surpresa dela, ele falou assim: sim, aconteceu. Ela: como? E ele: sim, aconteceu, eu não sabia o que eu ia falar, se eu te contava, se eu não te contava. E aí ela, por um tempo, ficou assim: não, mas peraí, como que é, assim, isso é verdade mesmo? Por que você não me falou? Ela ficou um tempo, ele disse que ficou um tempo em negação, tentando entender se sim, se não, mas é como se ela estivesse tentando falar pra ele assim: não, mas isso aconteceu mesmo? É quase como se ela quisesse que ele negasse assim: não, não aconteceu. Porque pra ela era muito surreal pensar que aquele homem bom estava traindo ela. E aí eu fico pensando, como que a gente tem tanta dificuldade de acreditar que a imagem que a gente faz de alguém pode não ser real, né? Às vezes não é real mesmo. Às vezes não é exatamente aquilo que a gente espera. E é difícil pra gente assimilar isso. Então aquele homem maravilhoso na cabeça dela não combinava com uma atitude de traição. E eles foram conversar. E aí, na conversa, eles, com muitas conversas, não foi uma nem duas, foram várias, ela foi falando ela disse que ele falou pra ela que há um tempo o relacionamento estava morno, que eles eram amigos, parceiros, mas que eles não tinham mais aquele tesão, aquela vontade de estar junto, aquela coisa gostosa de excitação de relacionamento. Aí eu disse pra ela assim: mas peraí, você tinha dito que o relacionamento estava perfeito.
Ela falou, mas estava. Eu falei, mas como? Como que ele estava sentindo isso e você não? E aí entra a segunda questão, gente. O que é o perfeito? E aí ela me disse, Janda, é porque para mim, um relacionamento perfeito é esse que tem harmonia. Eu cresci vendo a minha mãe e o meu pai brigando, meu pai não falava com a minha mãe, meu pai traía minha mãe horrores. Eles tinham uma relação terrível, que eles se humilhavam, era uma coisa, ela dizia que o pai não respeitava a mãe, mas a mãe não respeitava o pai. Então quando ela viu o relacionamento dela, de respeito, de carinho, ela falou assim, pra mim é perfeito. Aí eu falei, e a parte sexual? Você não levou isso em consideração? Ela disse que fazia muito tempo que eles não faziam sexo e que isso não era nem mais um assunto. Nem cobrava mais um do outro isso. Mas e aí? Eu achei que isso não seria um problema. Tá, uma coisa é a gente conversar sobre isso e dizer, não quero fazer sexo, nem você, tá tudo bem? Tá, mas como que você não fala sobre isso? E aí ele começou a trazer para ela algumas questões. Fiquei sentindo necessidade de me sentir vivo, de ter mais conexão. Ele disse que teve uma conexão com a moça, conversaram muito, foi muito legal, saíram, tiveram sexo, mas que ele não gostaria de repetir, porque ele não gostou da sensação. Não foi legal para ele, a traição, mas ele ainda assim não falou com ela. E aí ela disse para ele, né? Por que você não me contou então? E ele falou assim, de verdade, eu queria te falar o problema que estava acontecendo na relação, que é, eu tô sentindo falta de sexo, eu tô sentindo falta de mais energia, mas eu fiquei com vergonha de falar. E todas essas conversas foram muito difíceis para ela. Ela me disse que ela ficou tentando fugir de todas elas, porque ela só queria acreditar no preto e no branco, ou fez ou não fez, é bom ou é mal. E aí o que eu disse para ela, eu falei, você consegue entender que não é só sobre ser bom ou mal. Pessoas boas podem também acabar fazendo alguma coisa chata com a gente. Pessoas ruins também fazem coisas boas. Então, ele não existe herói. Ele é um homem que começou a sentir necessidade de satisfazer as necessidades dele, só que ele não teve coragem de falar com você. Então, existe um problema na relação que ele tentou comunicar para você depois. Porque ela disse, eu não queria ouvir, eu não queria que tivesse problema na relação, eu queria que ele só assumisse a culpa, eu queria que ele assumisse a culpa, me prometesse que nunca mais ia fazer e pronto. Aí eu disse pra ela, não, esse é o caminho infantil. Crianças querem ser inocentes, porque se ele te traiu, existe um problema na relação. Então ela disse, ele todo o tempo queria trazer para vamos resolver? Eu achei muito legal a postura dele, ele errou, tá tudo certo, ele errou, não tem como a gente dizer que ele não errou. Ele errou no modo como ele tentou resolver o problema do casamento. Ele saiu com outra pessoa. Isso fere o acordo de fidelidade deles. Mas quando ela chamou para conversa, ele tentou trazer para a solução. Vamos tentar trabalhar juntos isso? Por que a gente não está mais fazendo sexo? O que está faltando no nosso relacionamento? Vamos tentar apimentar. E aí ele começou a propor coisas para ela. Coisas que para ela não eram tão legais. No fundo, o que ela queria era que ele assumisse a culpa e eles continuassem como eles estavam. Ela disse, para mim, estava bom. No fundo, eu não gosto de transar. Eu transei até onde eu tive filho, depois que eu tive os filhos eu não queria mais. E aí, quando ele parou de me procurar, porque eu sempre tinha as justificativas de, tô cansada, criança e tal. E aí, eu acho que ele parou de procurar e eu achei ótimo. Então, no fundo, ela não queria as mudanças. Ela queria só o resultado de ter um relacionamento estável. Só que para ele estava ruim. Então, eu quero trazer essa reflexão para você. Se você está passando por um momento desse, no seu casamento, em que houve uma traição, não deixe de explorar o que aconteceu ali. Por que houve essa traição? Sem procurar, quem é o mais vilão, quem é a vítima, porque sim, ali houve um erro, já falei. Só que ele está tentando resolver. E aí, nessa tentativa de resolução, é que vocês vão encarar como adultos a contribuição de cada um. Ela diz, como voltar a confiar? A confiança, ela é reestabelecida quando você entende que aquilo que gerou o problema não está mais acontecendo, o problema foi resolvido, e quando o comportamento da pessoa não te mostra que aquele erro está se estendendo. Não adianta uma pessoa que teve um comportamento de traição anterior começar a agir de novo de forma estranha, chegar tarde, ter um celular escondido, começar a agir como se estivesse tendo um caso. Não, aí não ficou no passado. Como é que você vai confiar nessa pessoa se os comportamentos dela são iguais? Agora, se o comportamento é diferente, tá mostrando que tem mudança, só que você tá com medo, aí você tem que olhar aqui, porque você está com medo de ser passada para trás de novo, medo de sofrer, você tá com medo. Mas olha para ver se aquilo ali tá acontecendo de novo, você é só medo. Porque uma vez que vocês decidirem ficar juntos, o que é uma possibilidade, decida confiar. E não dizer, já sei que eu não posso confiar em você. Não, põe crédito na relação. Então tô colocando um novo crédito. Porque se você tirar o crédito, o outro perde a motivação de honrar o crédito, de ter que fazer por merecer. Então, para que você não fique
esperando o seu marido provar, coloca nele o crédito. Então tá bom, a gente vai ficar juntos, então a partir de agora vamos estabelecer novos acordos. A gente vai melhorar, a gente vai mudar, a gente não vai? Então, o que eu disse para ela no final das contas? Você precisa saber se isso que ele pediu para você é viável para você. Se você for uma pessoa que não quer mais fazer sexo, como é que vai ficar para ele? Porque ele tá te dizendo, ele precisa desse sexo. E para você um bom relacionamento era só aquilo. Então, vocês estão com perspectivas diferentes do que é um relacionamento. Então, nesse caso dela, é a questão sexual. Mas poderia ser outra coisa. É uma incompatibilidade de expectativa do que é um bom relacionamento ali. Então, não sei como é que eles vão caminhar, mas esse caso ele é muito interessante para a gente aprender algumas coisas. Uma traição revela um problema. Então, não vamos fugir do problema. É possível a gente perdoar uma traição? O casamento ser reestruturado? É, desde que os dois estejam de acordo em fazerem alguma coisa para solucionar o problema que gerou a traição. E a confiança ela é reestabelecida com um novo comportamento que não condiz com o erro. Eu estou com uma postura de alguém que não está mais errando. Aí a confiança é restabelecida. Mas o que muitas vezes a pessoa quer? Ela quer pegar a traição, usar, ela quer dar uma utilidade para aquilo, como se ela tivesse uma vantagem agora para poder chantagear o outro. Ou fazer com que esse outro fique remando muito mais para poder provar para ela que não é o mesmo, que não vai errar novamente. Então, muitas vezes a pessoa não quer deixar a traição para trás, porque se for para deixar para trás, ela vai perder a vantagem. Então, se você tiver com a intenção de ter uma vantagem, provavelmente seu relacionamento não vai dar certo. Você vai ficar lançando de novo a traição o tempo todo, e aí isso vai acabar minando o relacionamento. E esse é um dos casos que a gente pode olhar de medo, né? Essa mulher, ela não está querendo encarar o que é um relacionamento ali. Sabe lá se é porque na cabeça dela, o que ela estava querendo era só o conforto, só aquele cuidado. Não, para mim tá bom. Tanto que ela diz, o meu relacionamento é perfeito. Como que é perfeito? Sendo que falta a parte que une o casal. Então essa também é uma diferença de expectativa. Então se você se identificou, eu tenho uma sugestão de e-book para você. Será que estou com a pessoa certa para mim? É importante você ver se essa pessoa que está com você está dentro dos seus critérios. Esse book tem exercícios práticos ali para você conseguir identificar o que você está buscando numa pessoa. Tanto se você não tem ninguém ou se você tem alguém. Então, não deixe de ler. Todos os meus produtos estão com 25% de desconto na Black Friday. Então, é só você colocar ali na página de pagamento, no cupom Black Friday, tudo junto, em maiúsculo, que você vai ter os descontos. Lá também tem o workshop, Seja a Sua Prioridade, Vença a Dependência Emocional. Tem o outro e-book, Chega de Ter Medo da Vida. Então, não deixe de ler para você ampliar ainda mais a sua consciência sobre quem você é e o que você está buscando. Tá bom? Vocês gostaram desse tipo de vídeo? Quer que eu leia a sua história aqui? Essa foi uma história contada, não foi algo escrito. Mas se você quiser me contar a sua história, quiser que eu faça uma análise aqui, manda para esse e-mail que vai aparecer aqui, que eu vou escolher algumas das boas histórias que eu acho que representam as dores de muita gente, e aí eu vou falar aqui. Se vocês tiverem gostado, já me conta aqui que eu vou adorar saber. Fico por aqui e até a próxima.